Eu era um improvável. Muito pouco provavelmente eu estaria onde eu estivesse se alguém olhasse para o meu currículo, olhasse para aquilo que o papel diria. E a gente vive num universo, quando eu pegar dados da Ambima, são hoje no Brasil 31 mil fundos de investimento, dos quais 3 mil são FDICs. E é um universo de praticamente 635 bilhões de reais. E aí, uma pergunta, antes da pergunta, até para explicar para você que está nos assistindo, né, falando de FDIC, o que é a FDIC? Um fundo de investimento em direito creditório. Como o Sérgio bem explicou aqui, é uma antecipação de recebíveis. Para ficar bem mais claro que explicar, vamos supor que você tem um negócio, um comércio e você vende a prazo. Só que você está sem fluxo de caixa naquele momento. Então você procura, ao invés de você procurar um banco, você pode procurar também uma FDIC. E essa FDIC pode antecipar esse recebimento. Então você que é empreendedor, lá que é empresário, que vende a prazo, paga 60, 90, 120, puxa, agora o que eu faço? Eu tenho um papel na mão, mas eu preciso comprar material para poder produzir, eu preciso pagar os fornecedores para eu conseguir colocar matéria-prima aqui dentro da empresa. Né? As FDICs são essa engrenagem, essa graxa da economia, né, Sérgio? E você sabe que é bem interessante porque é algo comum já hoje, mas muitos ainda não conhecem, né? Então, o fato de você pegar um recebível seu, né, de curto prazo, 30, 60 dias, 90 dias, você antecipar, né, você antecipa aquilo que já é seu. Uhum, Então, isso faz com que você não crie dívida, sim. né? E muitos, às vezes, vão atrás de empréstimos tal, e não se atentam que tem algo na mão que possa contribuir para esse fluxo de caixa. Se torna até um parceiro de negócios, né? E a gente no Brasil tem muita cultura de banco. Acho que só banco vai resolver. E muitas vezes a gente tem outras soluções, né? O propósito, inclusive, né, do podcast é trazer também essas inspirações e promover aos empresários soluções, né? Hoje, qualquer empreendedor, qualquer empresário pode tomar crédito com vocês. Como é que funciona, Sérgio? Não tenha dúvida, assim, o princípio do meu cliente, ele tem que ter, faturamento. Ele tendo faturamento a prazo, a gente avalia a qualidade de cada recebível e traz isso para o presente, formando capital de giro imediato para ele, né. Uma outra coisa que é bastante importante, essa operação de FDIC hoje, ela não tem IOF, né. Então, todos os bancos têm IOF, no caso de empréstimo ou da própria Que até antecipação. encarece mais o crédito. Exatamente. Então, assim, sempre houve aquela questão de dizer que o banco é mais barato, né, talvez em algum momento sim, mas hoje até pelo tamanho que você falou que os FDICs se transformaram, isso acabou, tá. Uhum. Eu tenho clientes que preferem muito mais trabalhar com a gente do que com o banco. Até porque a gente tem um trabalho mais próximo, né, a gente não é alguém que está linkado muito a um sistema. A gente entende a necessidade de cada cliente, né, e com isso a gente consegue aí adaptar o negócio para que isso seja bastante favorável a ele e a nós também. E sabe que, olhando para esse mercado, a gente tá vendo os fundos de FDIC, assim, crescer muito no Brasil. Ainda mais agora com uma taxa de juros tão alta como a gente está vendo, o crédito mais estrangulado no mercado tradicional nos bancos. Quais são, assim, as oportunidades e riscos que você olha, Sérgio, como empresário e também, né, eu tenho aqui na empresa, a gente investe em fundos de FDIC também, aqui na Alon. Né? Quais são também as oportunidades e os riscos que esses fundos oferecem? Olha, está muito linkado à gestão de cada um deles, né? Quem é que está gerindo esses recebíveis, né? No nosso caso específico, o FDIC ativo é um FDIC fechado, né? Onde a gente não capta dinheiro de fora. A gente usa o recurso somente dos investidores, então o risco, né, está linkado muito àquilo que eu adquiri de recebível. Por isso a importância de eu conhecer os clientes, né, e saber qual é a atividade de cada um deles. Nos fundos maiores, que de repente captam dinheiro de fora, obviamente tem os rates aí que são apresentados que são Agência de obrigatórios pela classificação. CVM e Uhum. tal, então é um indicador. Mas, os riscos são variados, assim como nos bancos também, nos diversos fundos aí de investimentos. Sabe que aqui na Alon, o grande trabalho que a gente faz é justamente fazer essa curadoria, né? Como eu falei, no universo de mais de 30 mil fundos e 3 mil de FDICs, um monte de gente bate a porta, né? Entendendo que a gente tem clientes e investidores. Então, nosso trabalho é fazer sempre essa curadoria e entender, assim, qual que... Não é só entregar resultado, não é só rendimento que a gente olha na hora de escolher. Eu olho muito a transparência do fundo, abro ele a carteira para olhar realmente o que está dentro dele, quais são os títulos, porque isso é aberto publicamente, não sei se todo mundo sabe, mas você pode entrar no site da CVM e você consegue olhar o que tem dentro do seu fundo
de investimento. E, principalmente, tem que estar alinhado com o propósito do cliente. Perfeito. Porque a gente entende que um fundo de crédito, ele tem riscos de crédito. São riscos maiores do que títulos conservadores, de fundos do governo, por exemplo. E aquilo, quem quer ganhar mais vai ter que correr mais risco, né? Vai ter que correr Pode dar mais risco. certo ou pode dar errado, né? E aí é o mercado. É. Exatamente. Sérgio, a gente vai um pouquinho mais a fundo aí na gestão da Activa. Você, pelo que a gente sabe da sua história aqui, conversando sobre a sua história, você aposta mais em contratar pessoas mais pelo caráter dela do que pelo currículo dela, né? E como é que essa visão te ajudou no crescimento da empresa? Essa questão do caráter é um C do crédito, né? Que é muito difícil avaliar, Ser do né? crédito é bom. Mas isso também se aplica nas pessoas, né? Então, assim, eu, particularmente, diante da minha história, eu era um improvável. Muito pouco provavelmente eu estaria onde eu estivesse se alguém olhasse para o meu currículo, olhasse para aquilo que o papel diria. Então, eu tive alguém que em algum momento apostou em mim, né? Correu risco, porque como eu não tinha conhecimento, poderia perder também, e acabou dando muito certo. Então, isso é algo que eu implanto hoje. Então, muitas vezes eu pego um currículo muito bom, e às vezes um que não tem nenhuma, nenhuma qualidade muito elevada ali, mas eu prefiro pegar aquela pessoa diante de uma conversa, diante do desafio que ela tem de vida até, né? Porque hoje na Activa eu tenho pessoas que têm de 25 a 40 anos, então é uma faixa aí de pessoas, principalmente as mais jovens, que quer coisas muito imediatas, né? E a gente tentou ao longo desses anos todo auxiliar naquilo que fosse desafiador para a pessoa e para nós também. Então, por exemplo, você pega alguém sem informação alguma, né? Muitas vezes mãe solteira, né? Que tem uma necessidade grande de poder sustentar o filho, de repente não tem muito apoio, são pessoas que a gente aposta, né? Porque a gente sabe que, primeiro, tem uma responsabilidade por trás e vai encarar os desafios necessários. Então, já passou muita gente boa na Activa. Gente, de repente, que não tinha... Gente de primeiro emprego, que se formou com o auxílio da Activa fazendo faculdade, ficaram um período, foram embora, estão em mercado, estão muito bem, né? E algumas que permanecem até hoje. Então, mais uma das qualidades aí que faz com que a Activa seja quem ela é hoje é a nossa equipe, não tenho dúvida alguma. E ali existe um cuidado mútuo. Como assim, a gente cuida das pessoas, as pessoas cuidam também da gente, do nosso negócio. Então, isso pra gente é fundamental, a gente não abre mão.